assunto dessa tarde. Estou assim com a mentora, né, Eliane Gavasso, para falar um pouquinho para a gente sobre autoliderança. E você em casa, quer interagir com a gente, tem dúvidas aí também? É só mandar sua pergunta aí ou sugestão para a gente no 4599254747. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui. Sempre bom estar aqui de novo. Como eu falei, né, ali no Autoliderança, queria que você já começasse falando para a gente qual que é a importância de você saber liderar. É isso também, você ter autoliderança ali também, né? Isso. Então, essa autoliderança, ela vai vir, né, o alto da gente, do olhar para nós. Então, eu diria assim, que a importância da autoliderança é só liderar a si e os seus projetos, os seus objetivos. Afinal, todos nós queremos chegar a algum lugar, chegar a um resultado. Então, ela vem antes até ali do nosso profissional em si, mas está totalmente relacionada. Então, é como se eu falo para os meus alunos assim, é legal passar um raio-x na gente primeiro. Então, assim, a gente se conhecer, se perceber, saber nossos pontos positivos, pontos fracos, né? Com isso, a gente conseguir ter uma atitude mais proativa com relação àquilo que a gente deseja. E assim, Eliane, qual a relação da autoliderança com a liderança da equipe? Tem diferença ali dos dois? Bem legal essa pergunta, assim, está totalmente relacionada, mas é bem diferente, né? Eu tenho um slogan que eu uso que fala assim, ó, lidere primeiro você, depois a sua equipe. Acho que com esse slogan dá pra gente ter essa ideia, né? Que é o quê? Na autoliderança, então primeiro eu vou me conhecer, vou entender, vou liderar os meus comportamentos. Eu vou saber, por exemplo, como que eu sou com relação à organização de processos? Qual que é o meu perfil? Como é que eu sou com relação à inteligência emocional? Que grau que eu estou de inteligência emocional? Que grau que eu tenho de relação efetiva mesmo ali na hora de me posicionar? Porque tudo vem do nosso jeitão, né? Como que eu sou, aí eu vou levar ali para minha liderança profissional. E aí, quando eu chego para a liderança de equipes, eu vou ter uma visão muito melhor, porque assim, se eu já consigo me governar meu comportamento, entender o meu funcionamento, eu também vou conseguir fazer essa leitura do meu liderado. Então, eu vou conseguir ter uma visão melhor. E ele também vai ter um líder que vai ser um exemplo, uma inspiração muito maior para ele, entende? Então, aí que está essa associação, assim, é como se uma depende da outra. Então, uma das coisas mais importantes é você entender você também. Você aprendeu como trabalhar, como lidar para você liderar a sua equipe também, ajudar a sua equipe, é isso? Isso mesmo. E aí você vai tomando mais consciência de quem é você, da sua percepção, de como também foi o teu processo de evolução. Então, com isso, você acaba também sendo uma pessoa que vai conseguir inspirar mais, conseguir inspirar melhor os outros. Vai ser um exemplo de uma maneira diferenciada, porque assim, senão, às vezes, sem essa consciência de mim, eu vou só com o meu jeitão, com a minha cobrança, do jeito que eu acho que tem que ser. Mas será que eu percebo, por exemplo, que horário se eu cumpro aquilo que eu falo, né? Se eu sou firme na hora de cobrar as pessoas, mas eu também sei a hora de recuar, se eu faço um acompanhamento. Então, essa autoliderança, ela vai vir para você realmente se entender. E é um processo que pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. Eu poderia associar isso com tomada de consciência. Sabe aquele dizer que você fala assim, fulano tomou consciência agora e parou de fazer tal coisa, vamos dizer até de fumar de repente, né? Então, é uma tomada de consciência sobre nós. De quem eu sou, como que eu funciono, qual que é o meu jeito. E principalmente, o que que me motiva, o que que me leva para os meus sonhos, quais são esses meus sonhos. Até um olhar assim para a história. Inclusive, eu tenho uma mentoria específica de autoliderança, estou lembrando do roteiro, assim, um olhar para a história. A gente vive tanta coisa na nossa vida, né? O que será que eu já vivi que me trouxe forças para me levar ainda mais para frente? Sabe aquela questão assim, de dizer assim, eu sou essa pessoa hoje. O que eu já aprendi? Qual que são as forças que eu tenho e que elas vão me preparar para eu subir os próximos degraus? Então, eleva a autoestima, a autoconfiança. Eu diria a humildade também, porque quando a gente passa a se perceber com mais detalhes, você também começa a ver o outro, você vê as qualidades do outro, você vê as dificuldades do outro, da mesma maneira que você vê as suas. Então, as relações pessoais também ficam muito melhores, muito mais objetivas. Mas, Eliane, e assim, como aprender essa autoliderança? É como você falou ali, assim, você começa a perceber até os pontos fracos, os pontos fortes ali, e como lidar com isso tudo, mas como aprender a ter isso daí? Olha, eu diria assim, é possível a partir de cursos, processos, né? Por exemplo, a pessoa que vai com o processo com um psicólogo, ela já está se desenvolvendo, ela está aprendendo. Mas assim, se eu fosse falar, mentorias, como eu mencionei antes, né? Mas se eu fosse falar assim, para quem está aqui hoje nos assistindo, como que eu começo? Começa prestando atenção no seu comportamento. Inclusive, eu vou deixar um convite aqui para quem está assistindo agora, ou para quem for assistir posteriormente, vou deixar o seguinte, eu tenho um diário que eu desenvolvi, que chama um diário de bordo, que eu desenvolvi de acordo com a minha metodologia,
Eu vou deixar aqui como sugestão, quem quiser receber esse diário, Mauro, me manda uma mensagem lá no Instagram. No Instagram, eu vou deixar ele ali na tela também. Daqui a pouco nós colocamos o teu Instagram ali. Porque daí com esse diário você consegue fazer a tua autorreflexão do dia. Então você começa por esse passo. O que eu fiz hoje? O que me deixou feliz hoje? Por que eu tô com um sentimento ruim? Por que eu tô com mau humor? Quando você começa a voltar no seu dia, você começa a ter consciência do que passou, do como que aquilo te afetou. E também assim, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz hoje está associado com aquilo que eu quero como futuro, como desenvolvimento? Pensar assim, eu quero guardar dinheiro. Eu foquei que essa semana eu ia dar uma reduzida ali, sei lá, não ia tomar açaí essa semana. Daqui a pouco eu estou me sentindo culpado por causa do açaí. Então, como é que eu processo isso, sabe? Tudo isso é autoliderança. Eu vou processando e vou usando isso ao meu favor. Hoje eu tive uma atitude com os meus liderados, com os meus funcionários ou com os meus colegas que eu falei, cara, como é que eu fui fazer isso? O que eu pisada na bola que eu dei? Ou não, ou eu recebi algo de um colega e eu não consegui me expressar, isso está me incomodando. Então, quando você usa esse diário, ele traz um roteirozinho assim para você ir para positividade, para você ver o que você teve de bom no seu dia, mas também fazer um processamento daquilo que você pode melhorar. Então, é um caminho importante, porque a autoliderança é isso, é eu saber quem eu sou, o que eu desejo, aonde que eu quero chegar e eu ir lidando com os meus comportamentos para chegar nesse lugar. E assim, qual a importância, Eliane, dessa habilidade, né, dentro de uma empresa? É você saber daí lidar com os teus colaboradores, com os seus colegas de trabalho também, você trabalhar isso dentro da empresa? Isso, porque daí você também se autorregula dentro do ambiente que você está. Imagina você ser uma pessoa assim que você tem consciência absoluta do que você deseja. Você também vai saber se aquele é um ambiente ideal para você estar ou não, se faz sentido você estar ali ou não. Qual que é a expectativa de comportamento que você precisa ter naquele ambiente para você chegar onde você deseja. Quais são as suas potencialidades, por exemplo, para subir de cargo dentro da empresa. Aquilo que te incomoda ali dentro, como que você pode administrar isso para você chegar num resultado diferente. Então, é você estar muito mais ativo para aquilo que você é, para aquilo que você deseja. E assim, está muito associado com a questão emocional, né? Que o emocional que nos derruba, o emocional que nos eleva, que nos gera para o movimento. Então, isso vai tornando assim, você vai tendo um significado mais adequado das situações, te ajudando a regular esse emocional também. E como que então a gente pode desenvolver essa autoliderança para favorecer esse desempenho profissional? Procurando entender esses pontos aí que você comentou? Isso, porque todos nós, conforme a gente vai se desenvolvendo, nós vamos criando as nossas características de personalidade, né? Um vai sendo um jeitão, outro de outro. Ao mesmo tempo, nós vamos gerando os nossos valores pessoais, que é aquilo que é importante, como que cada um age. Então, tudo isso, quando você vai conhecendo, você vai utilizando de uma maneira muito mais efetiva, você vai trazendo a seu favor. Porque, por exemplo, falando de perfil, tem pessoas que têm uma personalidade mais associada a detalhes, a processos pequenos, a processos minuciosos. Tem pessoas que gostam daquele negócio que é demorado, que é complexo. E tem gente que já é mais da ação, que é falar, agir. Então, a gente já vai percebendo diferenças dessa personalidade. Agora, imagina você conhecendo, sabendo o que é o seu talento maior. O quanto que você consegue usar isso com uma efetividade maior. Então, vai aproveitando isso muito mais. Mas e daí depois, como continuar então esse comprometimento e essa dedicação desse jeito? Olha... Porque daí a gente começa, muitas vezes, acaba se perdendo ali no meio do caminho também, né? Vou falar uma palavra que eu não sei se vai ser otimista ou não, Mauro, mas é para sempre. Tá? Mas o lado bom que vai ter disso, desse para sempre, é que vai ficando cada vez mais leve, mais fácil, cada vez mais gostoso. Por quê? Porque é tão bom você estar centrado, né? Você estar bem posicionado, você conseguir fazer escolhas conscientes, escolhas assim que você sabe que realmente é aquilo ali mesmo, sabe? Você está no caminho certo. Está no caminho certo. As pessoas começam a falar, começam a perceber que você se desenvolveu, você começa a ser exemplo, inspirar outras pessoas. Então é um processo assim que eu diria assim que ele vai te trazer a primeira coisa mais paz de espírito. Eu gosto muito de usar a simbologia assim que o nosso emocional aqui, ele nos diz muito, né? Como as coisas estão. Então, assim, é para sempre nesse sentido, porque enquanto a gente estiver vivendo, a gente está evoluindo, né? A gente está aprendendo, a gente está analisando, mas não precisa ser pesado, não deve ser com cobrança, não é um processo para você ficar olhando os seus defeitos, ao contrário. Você olhar o que você tem de talento, você tem de bom, tem de positivo e saber usar isso a teu favor
para trabalhar aquilo que você precisa melhorar. Então, dessa maneira, fica muito mais gostoso, né? E assim, um detalhe importante também é a gestão de tempo, né? Mas como buscar isso? Porque as pessoas falam, mas eu precisava 25 horas no dia. Porque eu não consigo fazer isso. Mas às vezes não consegue organizar o seu tempo ali também. Quando você falou de fazer as anotações, marcar lá também, eu acho que tem que organizar isso, né? Legal. Eu gosto de falar da gestão do tempo, trazendo lá para a essência, lá na raiz, assim, sabe? A gente começar a falar de gestão do tempo pensando assim naquilo que importa para nós, sabe? Aquilo que é importante, aquilo porque eu quero fazer minha gestão de tempo para quê? O que é importante para mim, né? E aí você começar a mapear, por exemplo, as áreas da tua vida, para que você quer. Então você começa nesse macro. Eu quero fazer uma atividade física. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero abrir um novo negócio. Eu tenho um novo projeto. Eu quero ter tempo para descansar, eu quero olhar para minha saúde, quero ter tempo para erguer as pernas no sofá. Né? A gente começa por aí a gestão do tempo. Por quê? Porque aí você vai fazer uma análise do seu dia, da sua semana, baseado naquilo que é realmente importante. Gestão do tempo não é só a gente, na minha opinião, né? Só você colocar ali uma lista de tarefas, eu tenho que cumprir tudo isso aqui, e fui na academia, que bom, e tirei um tempo para o meu filho, levei meu filho na escola. Mas o teu coração está conectado com tudo isso? E aí também entender o seguinte, que tem momentos que a gente vai estar com mais facilidade para certas situações e tem momentos que vai exigir da gente, por exemplo, eu vou abrir um novo negócio. Então, é certeza que nesse momento eu vou precisar colocar mais energia aqui e menos em outro lugar. Você vai fazendo essa autorregulação. Mas o diário de bordo com certeza contribui, porque você também pode observar aonde que está o teu tempo. Tem ladrões de tempo? Estou ficando muito no celular? Estou conversando demais com a vizinha? Estou, sei lá, na Netflix? Mas eu preciso associar. Mas o que eu quero de resultado? Porque aí você vai se sentir motivado. Eu não vou assistir Netflix só porque me falaram que é um ladrão de tempo. Às vezes pode ser um momento de descanso, de recarregar energia. Você vai ficar feliz também, né? Isso, dependendo do que você vai assistir. Então, assim, você veja como é muito amplo, mas ao mesmo tempo é muito particular, né? Muito assim. E quando você fala de autoliderança, é fazer aquilo que faz sentido para você. Não é para você ficar se autorregulando, governando em função daquilo que deveria ser simplesmente porque deveria. Porque senão a gente não dá sequência, né? Se não tiver uma real importância para nós, né? E uma coisa também que é importante, Eliane, assim, os líderes também terem bem claro, né, quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos para poder trabalhar isso daí, né? Sim, porque como é que você vai trabalhar a liderança numa vida de mão única? É só o outro que tem problema, é só o outro que tem que fazer, que tem que... Não, isso não existe. Cada vez isso está muito menos acontecendo, né? Por quê? Porque a liderança ela tem que vir pelo exemplo, pela inspiração. Quem que vai fazer algo por alguém que não gosta, que não se conecta, né? Então o líder precisa identificar isso, identificar também lá no liderado, se eles também estão fazendo a sua parte de autorresponsabilidade, de autoliderança. E aí sim tem uma boa relação, uma boa conexão entre eles. Mas quando o líder sabe, ele consegue, inclusive, neutralizar esses, às vezes, alguns pontos que, digamos, a melhorar, trazendo pessoas que façam aquilo que, às vezes, não é habilidade dele. Então, nem tudo precisa ser mudado, mas o conhecimento ajuda ele a formar uma equipe que tem um equilíbrio maior aí para o resultado. E tem como, assim, a pessoa trabalhar os pontos fracos dela? Tem. Primeiro tem que descobrir. Boa. Descobrir ali, ver, cuidar deles e como trabalhar eles daí. Como que eu vou mudar algo que eu não sei, né? É. Aí já mostra a necessidade do processo de autoconhecimento. Mas tem sim. E quanto mais você vai trabalhando esses pontos fracos, mais eles vão equilibrando. Eu não acho que a gente tem que mudar um comportamento ao ponto de repente, aquilo que era um ponto fraco, eu querer tornar aquilo, nossa, vai ser a minha habilidade, minha especialidade. Não. Mas num nível que eu consiga equilibrar para favorecer o ponto forte. Vou dar um exemplo. De repente, eu sou um gestor, uma gestora que acontece muito isso, sou muito bom em processo, em delegar para as pessoas, e vai aqui, vai lá, e vamos lá, resultado, bate meta, sou muito bom nisso. Mas a minha parte de relacionamento interpessoal é muito ruim. Então, as pessoas, às vezes, eu tenho rotatividade, as pessoas saem da minha equipe. Eu sou muito chamada para trabalhar sobre isso, por isso que eu falei que acontece muito, né? Trabalhar com as pessoas. Então, existe um ponto forte e um ponto negativo, um ponto a melhorar. Imagina como que fica esse líder, esse gestor, que já tem tudo isso de talento, de mover e fazer dar resultado, quando ele trabalha relacionamento interpessoal. Vai melhorar ainda mais, vai ficar mais leve, vai ficar um ambiente melhor, as pessoas vão aceitar melhor o feedback dele. Então, para ele vai ser mais produtivo, ele vai ser visto como um exemplo muito maior e ele vai ter um ganho de carreira, de valor profissional muito maior.
Então esse é um exemplo aí de como é possível. Só tem uma coisa, a pessoa tem que estar disposta a mudar. E agora esses pontos fortes, consegue melhorar eles ainda? Tem também. como melhorar? Sim, porque quanto mais você vai exercitando essa habilidade, mais você vai conseguindo melhorar, vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Vamos pegar assim, ó, tenho líderes muitas vezes que eles têm dificuldade de fazer reunião em grupo com a equipe. Seja com 10 pessoas, seja com 30, com 100 pessoas, ele tem dificuldade. Como que ele vai melhorar essa fala de reunião? Treinando, fazendo, conversando 1 a 1, reunindo 2 ou 3, de repente ao invés de eu reunir o setor inteiro, posso reunir por atividade, se é uma indústria, por exemplo, por mesa, por segmento, e aí ele pode ir treinando para ele conseguir desenvolver. Mas se tiver uma trava muito grande, às vezes o autoconhecimento pode ajudar ele a perceber, né? Ou se for algo muito mais sério, tem que buscar ajuda aí para trabalhar. É isso aí, você quer buscar ajuda? Olha ali, eu vou deixar o Instagram da Eliane ali, ó, na telinha, para você. E da próxima vez você traz para mim, eu quero esse aí também para ir anotando. Não, eu vou te mandar. Ah, o Mauro vai receber VIP, né, gente? O Mauro mas vocês também podem receber VIP, ó, tem o Instagram ali, é só vocês conversarem com a Eliane. Ela é bem bacana. Gratidão, obrigado. Obrigado mais uma vez.